2525. 25 décadas, 25 episódios. Este podcast celebra os 250 anos do Hospital São José. Pela voz de alguns dos seus profissionais, as lições de um velho hospital às portas do futuro. João Lopes dos Reis, 70 anos, formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa da Universidade Nova de Lisboa, em 1978, 42 anos de atividade na ULS, isto é, no Hospital São José, nas suas várias metamorfoses, começar pelos hospitais civis. Sr. Doutor, o que foi para si trabalhar num hospital com 250 anos de idade? Foi uma sensação das mais agradáveis, não só pela envolvente, como pelas pessoas, os profissionais. Havia um sentido de trabalho de grupo, um prazer em trabalhar em grupo, um prazer em ensinar o grupo, o intercâmbio, e, acima de tudo, era ouvir trabalhar com prazer todos os dias, porque tudo estava a trabalhar em prol do utente. E isso foi o que mais me agradou neste centro hospitalar. O que é que o levou à sua profissão? O que é que o incentivou? Olha, eu cerca dos 15 anos já queria ser médico, mas tinha uma influência, tinha um padrinho que era diretor do Serviço de Cardiologia do Polido Valente, e foi ele que desenvolveu, ou que criou, ou que imaginou o que se poderia fazer para transplantar um coração. E ele criou e desenvolveu a metodologia para o primeiro transplante cardíaco, que foi feito, aliás, no mundo, e que foi feito num cão. Ele era médico, era cardiologista, com um cirurgião cardíaco da altura, que era também um habilidoso, e desde fazer, ele fabricava os seus próprios ferros cirúrgicos, porque imaginava o que é que era necessário, e havia uma equipa muito curiosa. E isto, como adolescente, vá lá ao final da minha adolescência, achei que isto era tudo extremamente interessante. E depois foi sempre para mim um desafio o diagnóstico, porque saber como é que tudo isto funciona, o nosso corpo funciona, e chegarmos ao diagnóstico, desenvolveu para mim um sentido de curiosidade associado a uma paixão, porque acho que as coisas na vida só se conseguem por curiosidade e paixão, especialmente na medicina. Curiosidade, porque temos que ser curiosos para avançar naquilo que queremos aprender ou saber da nossa envolvência. E a paixão, porque é um sentimento que não tem não pensamos nunca, ou nunca existe uma segunda intenção de qualquer outro ganho. É uma coisa que é uma dádiva, é uma coisa que estamos lá por paixão. E não estamos à procura de nada em retorno. E a medicina tem que ser encarada assim. Se não for encarada assim, não se pode ser bom médico. E pronto, eu tinha esta paixão e esta curiosidade associada àquilo que o meu padrinho já era e que me ensinou imenso, tive essa sorte. E pronto, e fui para a medicina. Portanto, quer dizer que o Hospital São José não foi propriamente a sua escola? Ou foi também, em parte, a sua escola primeiro? Foi a minha escola porque nos primeiros 3 anos eu tive aulas no Hospital Santa Maria. Entretanto, como aparece a Universidade Nova e a estrutura era demasiadamente hermética em Santa Maria, e toda a gente já falava que os hospitais civis havia um modo de ensinar, uma aproximação ao estudante diferente de Santa Maria. Porque eu achava que Santa Maria tinha alunos e professores. Aquilo que é o sentido, ou o nosso pensamento do que é um médico na atividade médica, notava-se pouco em Santa Maria. E havia isto nos hospitais civis. De tal maneira que, naquela altura, nós tínhamos hipótese de... Eram números escassos, já não posso precisar, nem vou dizer o número, mas era 100, 200, entre 100 e 200, penso eu, que podíamos transitar para os hospitais civis, para o ensinamento dos hospitais civis. Fazendo aqui uma outra aprendizagem, em vez de ficarmos em Santa Maria. E dormimos 3 ou 4 noites nas escadarias da Ala Magna de Santa Maria, para nos podermos inscrever como para os primeiros, para podermos transitar para os hospitais civis, e foi o que aconteceu, e fui um deles. E pronto, é evidente que fiquei extremamente satisfeito, porque a abordagem era totalmente distinta, a relação era totalmente distinta, era muito mais acolhedora,
E pronto, e foi a partir daí que me apaixonei, ou que senti que era aquele espaço que eu queria aprender, primeiro, onde eu gostaria de aprender, e depois onde provavelmente gostaria de trabalhar mais tarde. Pois, o doutor já está a abordar um tema que eu gostaria também de falar consigo, que é o que se fala aí, portanto, a ideia que se tem, que se criou de haver um espírito, particularmente nos hospitais civis de Lisboa. O Sr. Doutor já falou um pouco disso, quer, digamos, desenvolver um pouco mais essa ideia do espírito dos hospitais civis de Lisboa. O espírito dos hospitais é que, acima de tudo, não se via ninguém a tentar promover-se. A promoção era o doente. O foco era o doente. E havia uma certa dádiva, e as pessoas aqui trabalhavam com prazer, eh, que era difícil encontrar, talvez noutros espaços. Hoje em dia fala-se muito das urgências, e as urgências são um ponto demasiadamente quente, cada vez que se abre a boca sobre urgências. Naquela altura, havia um prazer em fazer urgência. Por um lado, é um ponto, é um local de aprendizagem enorme, porque temos que decidir na urgência, são situações mais graves que aparecem, temos que ter a capacidade da tal decisão, e daí o tal pensamento e ter as coisas bem estudadas, bem organizadas, para poder decidir e fazer o diagnóstico correto para tratar melhor e rápido o utente que precisa verdadeiramente dessa urgência. E aqui havia o tal prazer de todos os especialistas estavam cá 24 horas. Agora fala-se em 12 horas, os senhores já estão cansados. Antigamente fazia-se 24 horas e depois trabalhava-se os outros dias todos. Quando se trabalhava, saía da urgência, as pessoas evidentes descansavam nesse dia. Mas todos os dias, tirando o dia, exceto o descanso da urgência, estavam todos a trabalhar. E com o maior prazer. E estavam todos cá. O intercâmbio era fantástico. Havia um sentimento e um espírito de equipa, que era verdadeiramente a chamada equipa de urgência, era verdadeiramente o termo bem adequado, porque todos trabalhavam sem politiquices, desde a politiquice que fosse verdadeira política, porque na altura não havia essas divergências, ao menos se as pessoas tivessem ideias diferentes, tudo era discutido, não havia fações futebolísticas, independentemente da personalidade de cada um, todos se entendiam bem, porque estavam aqui para a mesma coisa. E era isto que era fantástico, e havia uma entreajuda permanente. Muito bem, o Sr. Doutor já está aposentado, mas é capaz de se recordar de como é que era, em geral, o seu dia de trabalho. Como é que o Sr. Doutor fazia, depois, particularmente depois da especialidade feita, não é? Depois de estar no serviço de radiologia. Aqui a atividade depende, sabe, porque as atividades dos serviços dependem muito das FIAs. E os serviços são aquilo que as FIAs querem que os serviços sejam. Eu tive a sorte de em determinada altura, por alguma situação menos boa no serviço onde eu estava, depois já ser especialista, e que eu tinha ido para fora, depois essa chefia não entendia muito bem que era necessário fazer a remodelação. Nessa altura os hospitais estavam separados, os hospitais civis, e houve concurso para aqui, para a vaga de neuroradiologia, e eu concorri, concursos públicos, eram todos públicos, e com concorrentes vindo de outros hospitais, entrei e fiquei. E criei um serviço, fui criando a pouco e pouco. Comecei por ser eu, depois veio havendo outras pessoas a querer vir, e foi-se organizando e fomos criando um serviço. E desde 2006, 2007, eu fui diretor da área de toda a imagiologia por um período de 10, 11 anos. Depois a radiologia e a neuroradiologia eram demasiadamente pesado para todas as funções que eu tinha, mas tentei mais ou menos transpor para o dia a dia aquilo que eu tinha visto e tinha aprendido nos Estados Unidos. Fui para lá em 92 e deu-me uma formação, deu-me uma outra visão, e também tive essa pessoa, esse chefe de serviço que me ajudou imenso e que me foi fazer um copy-paste daquilo que era uma boa atividade hospitalar, entre reuniões, formação, atividade, isto é, e tentei transpor para este hospital exatamente aquilo que nós achávamos que era o mais correto para a formação e para a dinâmica de um serviço. Eu, por acaso, não é. Tinha uma característica, eu chegava sempre muito cedo, às 6h30 já cá estava, tratava da parte administrativa, e a partir das 7h30, 8 horas,
dedicávamos aos utentes. Depois, ininterruptamente, porque a nossa unidade tem determinadas características, e era ininterruptamente até às 4, 5 da tarde, o que fosse necessário. Mas eu penso que, como digo, os serviços são aquilo que as direções pretendem e organizam. E eu tinha organizado reuniões sabatinas, reuniões multidisciplinares, da especialidade, da superespecialidade, e isto cria uma dinâmica formativa e é um incentivo para que as pessoas se sintam bem. E, de resto, não havia nada nestes hospitais, ou pelo menos que tivesse um esquema pelo menos tão esquematizado, um esquema de trabalho tão organizado, com aulas e tudo, porque eu achava que os internos não se podem formar por osmose, tem que haver aulas. Criámos aulas, criámos um padrão de fornecimento de conhecimentos permanente. E foi isso que eu tentei fazer no meu serviço. E que funcionou. Estou com tanta disponibilidade e paixão, a apresentação é complicada para si ou... Não é porque acho que nós temos todos um tempo e temos que, a nossa função é tentar errar o menos possível com o utente, enquanto estamos na atividade, e ensinar. A nossa função é ensinar, porque o que temos à nossa frente são pessoas, que podem ser os nossos pais, são todos pais e filhos de alguém. Um dia também cá estamos, como eu já cá estive, e gostamos de ter bons profissionais. Então a outra função é formar. Se eu não formar, eu não crio uma descendência minimamente de qualidade, ou pelo menos estar ali para impedir que eles repitam os mesmos erros que eu repeti. Quando os meus colegas falam em experiência é um número assim muito sofisticado para os erros que nós cometemos, porque a experiência adquire-se grande parte errando, ou não fazendo tão bem quanto deveríamos. E isto é que nos vai dar perspectiva de vasta experiência. Ora, o que eu quero é que eles, na experiência que eles venham a ter, tenham uma experiência que tenham menos erros do que eu. Porque estava ali para dizer, não façam isto, ou façam assim, ou façam assado. Eu acho que isto é fundamental. O ensino, o Pois. transmitir, Uhum. e que os mais novos, as nossas tendências, acabem por ser melhores do que aquilo que nós fomos. Tem, portanto, consciência de uma missão cumprida, digamos assim, como deixou... É assim, eu sou sempre um insatisfeito. Uhum. Os meus colegas, cada vez que fazem qualquer coisa, digo sempre que é razoável, porque nós podemos sempre fazer melhor. Tentei cumprir com seriedade para a instituição, sempre vesti a camisola da instituição, mas sempre vesti a camisola daquilo que acho que deve ser um médico, que é a seriedade, informar o doente dos prós e dos contras. Temos que partilhar, quando as decisões são difíceis, com os doentes, os riscos ou não riscos, ou os benefícios maiores ou menores da nossa decisão, ou da nossa intenção de fazer desta ou daquela maneira, mas acima de tudo tem que haver esta relação. Se não houver, não vamos a parte nenhuma. Muito bem. Do que viveu no Hospital de São José, ou no LS, no LS teve bastante pouco tempo, enquanto o LS, na verdade, nos hospitais São de só Lisboa, designações que podem são ou não designações funcionar. completamente. O que jamais se esquecerá? Tem algum episódio que jamais se esquecerá? Deve ter alguns, com certeza. Eu tenho, mas todos esses episódios põem em causa os utentes. Uhum. Daí eu não gosto de Mas é citar. sim, Não sim. gosto de citar. Mas há sempre, porque aquilo que nos forma, aquilo que nos leva a ser melhores, é que todos nós temos um cemitério e temos que o revisitar. E o revisitar o cemitério e o revisitar os maus casos é o melhor ensinamento que temos. As coisas, uma ou outra peripécia, uma outra situação, uma outra, fazem parte de todo o ambiente. E essas passam. As outras é que nos marcam, e essas é que temos que pegar como exemplos para que as nossas atitudes sejam cada vez melhores, ou que... Eu só gostaria de... Poderá fazer algum destaque em relação ao que encontrou no hospital quando cá chegou e o que deixa quando de cá sai? Quer dizer, o tempo passou e há alguma diferença que queira destacar em especial? Naquilo que me diz respeito, é o meu serviço, o serviço que eu criei, sinto-me lisonjeado, satisfeito por
ter criado alguma coisa. Tem defeitos, nada é perfeito, mas acho que criei alguma coisa. Porque criámos aqui, nós fomos pioneiros no tratamento do AVC, 10 anos antes de se tratar AVC, já nós tratávamos aqui AVC. Tínhamos um grupo de neurologistas fabuloso, verdadeiramente fabuloso, o tal espírito de equipa que havia. Infelizmente hoje há pouco, muito pouco. E é isto que me entristece. O sentimento, passámos de ser curiosos, apaixonados, para termos menos curiosos e mais mercenários. E isto é qualquer coisa que me entristece. O que valoriza isto é uma pergunta um pouco complicada. O que é que valoriza mais na instituição? A sua cultura, história, o ensino, os doentes, o seu serviço, a sua equipa de trabalho? Pode destacar algum desses elementos? O mais importante para que isto funcione é a política contínua que deve haver entre os partidos para não estar sempre com sobressaltos cada vez que se muda o governo. Depois, a qualidade das administrações hospitalares e o entendimento das administrações hospitalares. Porque neste momento, se tivermos que rever isto, temos que começar do zero, porque há tanta coisa errada que não é pôr um penso aqui, um penso ali, um penso acolá que vai resolver o assunto. Porque as medidas que têm sido tomadas, nenhuma delas vai funcionar. Sobretudo numa instituição que parece ser demasiado grande para gerir, não é? Não é a dimensão. Não é a dimensão. Não é a dimensão. É a qualidade das pessoas. A estrutura depende de pessoas. E depende de conceitos políticos que advêm daquilo que os governos querem. E de pensar com seriedade aquilo que é necessário fazer. Não podemos ter, as pessoas têm que estar e ser contratadas na saúde por aquilo, pela meritocracia. Primeiro que tudo. Depois, as pessoas têm que estar a trabalhar. A medicina não se faz a 35, 40 horas borderline, mas ninguém consegue fazer uma medicina séria se não tiver 50 horas. E precisa de espaços para tratar dos utentes, precisa ter espaço para investigação, para trabalhos e formação. Ora, a investigação é quase nula. Trabalhos é o que se vai fazendo por curiosidade, por intenção, por força de vontade. Mas não temos estrutura para produzir isso. É tudo por um esforço adicional que vamos fazer em casa. Ora, isto não funciona. Porque o que é que nós queremos é, estamos na nossa instituição, no local de trabalho, temos de ter tempo para fazer tudo e trabalharmos 50 horas por semana. Acha isso possível com uma gestão mais racional, digamos assim? Por isso, tem que se repensar a medicina. O Serviço Nacional de Saúde tem que ser todo repensado. Isto não funciona. As pessoas valem mais do que as paredes, diz com frequência. Na sua opinião, o que fazer com paredes que têm 250 anos de história? Já na visão do novo hospital que aí vem. Eu guardava-as. Eu acho que isto é uma estrutura que tem uma história, tem um peso, tem uma riqueza. Só estes mosaicos, só todo este ambiente. Se juntassem os mosaicos de todos estes hospitais, antigos hospitais civis, e que fizessem disto um museu, onde tem uma história do azulejo, onde tem uma história de todos os instrumentos usados em medicina, fazer disto um museu da medicina. Acho que seria o mais sensato. Muito bem. Acha que o hospital, que agora se anuncia como o Hospital de Todos os Santos, o novo Hospital de Todos os Santos, é desta que vai para a frente? Acredita que... Se for para a frente, nos modos em que isto está, é uma catástrofe. Porque eu nunca vi um hospital ser constituído ou fazer-se sem consultar os responsáveis dos serviços para aquilo que é necessário. Primeiro, nos Estados Unidos eu assisti, porque acompanhei parte, durante um período, à criação ou à edificação do novo hospital da Universidade da Califórnia, Los Angeles, onde semanalmente havia uma reunião com os diretores e isso durou 4 anos, até o hospital fazer-se. Um hospital, hoje em dia, não se faz por número de camas, faz por um número de unidades funcionais. As unidades funcionais, esta que tem isto, estas características, o que é que ela precisa para funcionar adequadamente? E, independentemente disso, deixar espaço para poder crescer
a uma determinada taxa, 5, 10% ao ano, porque isto tem que expandir. Não pode ser hermético, não fechou a parede, agora não dá para expandir mais. E os hospitais não podem ser feitos a partir do número de camas, tem que ser feito a partir de unidades funcionais, dos quais, no final, vai resultar um número de camas. E este hospital tem que ser um hospital de última linha para situações que os outros não conseguem resolver. Hospital de ponta. E este hospital não tem características nenhumas. Eu não gostaria que fosse mais um São Francisco Xavier ou mais um Fernando da Fonseca. Não interessa. Pode dizer, eu tenho este tamanho. Se for de acordo com a planta que eu vi há 15, 20 anos e que eu discuti, estava tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Eles nem sabem quantas pessoas lá vão trabalhar ainda. Falam em número de camas, mas nem sabem quantas pessoas lá vão trabalhar. Eu vou-lhe fazer uma última pergunta, o tempo corre bastante depressa, que é: o que é que levaria consigo aqui de São José para o novo hospital? Já sei que a pergunta é complicada. E o que é que não levaria de certeza absoluta consigo daqui para fora, digamos assim? Olha, o que é que eu levaria? Eu levaria as pessoas que já trabalharam neste hospital, que têm experiência hospitalar, independentemente da idade, para organizar serviços, para organizar e dinamizar a estrutura. Eu não levaria os incompetentes. 250 anos do Hospital São José. Fique atento aos próximos episódios do podcast 2525.